Meus amados, hoje o tema da mensagem é confia. Diga para o teu irmão, confia. Aleluia. Eu quero saber se você de repente já foi tomado por alguma situação na qual você foi pego de surpresa. Uma situação que você não esperava. Você estava tudo bem, estava maravilhoso, você saiu de casa, foi para a escola, foi para o trabalho, né? Ou está em casa fazendo alguma coisa, está tudo bem, está maravilhoso. Mas de repente, você recebe algo, alguma notícia, algo acontece. Você vai de repente para um médico e chega lá, tem um diagnóstico que você não esperava. Você vai trabalhar, chega lá, o seu patrão lhe chama e te dá as tuas contas. É triste, sim ou não? É triste. Você tem um relacionamento conjugal, amoroso, e de repente aquela pessoa corta o relacionamento com você. Você não esperava. Você foi pego de surpresa. Então, a pergunta é: o que fazer nesse momento? O que fazer nessas condições que você não esperava e de repente apareceu uma tempestade na tua vida? Estava tudo bem, estava tão gostoso, estava tão maravilhoso. O meu relacionamento até parecia que não tinha nada para acontecer. O meu emprego estava tão bem. De repente, tempestade na vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguma história mais ou menos parecida do que eu estou falando. Estava tudo bem e apareceu uma tempestade. Não é uma chuvinha qualquer, é uma tempestade. E você se sente sem condições de resolver. Você não sabe o que fazer. Tem pessoas que simplesmente dá o pessoal chama peritaco, né? Peripaque, e quer abandonar tudo porque não sabe como resolver, e a única solução é abandonar tudo. E tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que choram, por quê? Porque não há uma saída, não vê uma saída. Mas interessante, nós vamos conhecer aqui uma história bíblica, que os discípulos de Jesus passaram por algo interessante também, parecido, e que vai trazer algo para a nossa vida hoje, amém? Abra em Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35 a 41. Aleluias. Glória a Deus. Rapaz, o pessoal continua sendo fiel, viu, mas? Eita, água de coco, maravilhosa. Marcos capítulo 4, verso 35. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Quem tem iPod, iPad e qualquer telefone que tenha celular, que tenha, aliás, Bíblia aí, abra também. O bom é trazer uma Bíbliazinha dessa, porque você vai aprender a manusear, marcar, né? É muito melhor ter uma Bíblia de papel do que essas que nós vamos... Essas que nós usamos assim no telefone é bom, porque você vai para uma fila de um banco, alguma coisa assim, você pode estar usando à vontade, é maravilhoso. Mas na igreja é bom esse aqui, ó. Que você marca, você chega em casa, você vai reler, vai meditar. Amém? Vamos continuar? Marcos capítulo 4, do 35 a 41, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram do barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados
e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eita! Veja aí, meus amados, o discípulo estava ali com Jesus, né? Ele estava em um local, houve cura, houve tantas coisas maravilhosas, e Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Quem foi que disse? Jesus. E passaram. Em certo ponto, estava tudo bem. De repente começou o quê? A tempestade. Foi isso que eu comecei a falar logo no começo. Um dia lindo, um dia limpo, um dia maravilhoso. Seu emprego seguro, sua saúde mais ou menos. Seu relacionamento estável. E aconteceu o que aconteceu. De repente, apareceu uma tempestade. Uma tempestade que eles não esperavam. Uma tempestade que apavoraram ele. Não foi uma chuvinha. Foi uma tempestade. Pergunte ao seu irmão: o que fazer? Diga para ele: só tem um caminho. Aleluia. Decidir confiar em Deus. Diga: decidir confiar em Deus. Agir confiando em Deus. Amém? E para confiar em Deus, seja qual for a sua circunstância que você esteja passando, meu amado, lembre-se sempre de duas coisas. Hoje eu vou falar só de duas coisas. E uma delas é bom até você escrever que vai aparecer aí também. A presença de Deus te acompanha, não importa quão solitário você se sinta. Pega na mão do seu irmão, pegue, por favor. Diga ou para um lado ou para o outro, diga assim para o seu irmão: a presença de Deus te acompanha, não importa quão solitário você se sinta. Jesus está com você. Amém? Dê uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus. Isso é verdade. Amém? Você recebe isso como verdade, amém? Pois abra em Marcos capítulo 4, verso 37. Veja como foi que Marcos escreveu. 4:37 diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Meu filho, minha amada, meus amados, não foi uma chuva qualquer. Não foi aquela chuva que deu hoje em Maraguape. Foi uma chuva com vendaval, uma chuva forte, uma chuva muito forte, com vendaval, com vento. E aqueles discípulos, quando viu se fechando e viu aqueles pingos d'água grosso caindo sobre eles, eles pensavam: vixe, só a chuva pode encher o barco. Agora tu imagina uma tempestade com vendaval trazendo aquelas ondas imensas. Eu estou falando aqui, eu estou vivendo o que eu estou falando. Eu estou imaginando eu dentro do barco, juntamente com aquele discípulo, chovendo, uma chuva grossa, muito vento, e eu olhando de um lado para o outro, vendo aquelas ondas imensas. A minha esposa vive me convidando para dar uns passeizinhos de barco, e eu não vou, porque eu detesto, sabe? Eu nem posso nem imaginar aquelas ondas grandes pertinho de um barco, viu? Agora tu imagina, tempestade, escuro, né? Chuva, vento e aquelas ondas, além de chuva, aquelas ondas batendo no barco, levando o barco para um lado e para outro. Isso realmente era sério, sim ou não? Era sério. Agora, embora a circunstância que você possa estar passando, isso traz algo para nós no dia de hoje. O que você viu, os discípulos passando ali, passando situações quase impossíveis de suportar. Uma coisa, hoje eu posso dizer para vocês: aquele discípulo não estava só, amém? Você está só hoje? Não. Diga para o seu irmão:
Você não está só. Meu amado, não sei o que é que você está passando na sua vida. Eu estou olhando para um, olhando para outro, de um lado e de outro, estou vendo várias pessoas. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe qual é a tempestade que aconteceu ou que está acontecendo na tua vida. O Senhor sabe. Mas Ele manda te dizer hoje para você não se desesperar, porque Ele está contigo nesse barco. Amém? Aleluia. Abre Marcos capítulo 4. Hoje vocês vão aprender a manusear a Bíblia. Aleluia. Marcos capítulo 4, 38. Veja o que estava acontecendo. Aleluia. Marcos capítulo 4, 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aleluia. Você imagina, né? Você pode imaginar o que eu acabei de ler? Um barco sendo jogado para um lado e para outro, chovendo. Aquele barco não tinha teto. Era um barco. Não tinha teto e chovia. E se jogava de um lado para outro, a onda para cima e para lá e para cá. E Jesus dormindo. Travesseirinho ali, ó. Parecia que estava num berço, se balançando. Dormindo. Por quê? Por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia em quem confiar. Amém? Quem chamou os discípulos para ir para o outro lado? Jesus, sim ou não? Foi Jesus. Eu te pergunto, ele sabia ou não sabia que ia ter uma tempestade, Jesus? Pode ter certeza que sabia. Agora, meu amado, uma vez eu estava dormindo na varanda lá de casa e começou a chover e começou a respingar em mim. Eu não consegui ficar na rede. Agora você imagina Jesus caindo chuvas fortes sobre ele e ele dormindo, travesseirinho ali, dormindo, tranquilo, né? Isso é paz, diga assim, isso é paz. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma frase muito interessante, escreva também, diz assim: ter Jesus na polpa do seu barco não significa que a tempestade não sacudirá o barco. Significa apenas que ele não afundará. Aleluia! Meu amado, o barco da sua vida está sacolejando, tá? O barco da tua vida está assim, que você está vendo, não está vendo, você não está vendo o horizonte. Uma coisa o Senhor está dizendo nessa noite: se garanta, porque não vai afundar. Amém? Confie nele, haja nele, porque nós temos a mania de agir por nós mesmos. As circunstâncias vêm, as dificuldades vêm e nós começamos a agir por nós mesmos, sim ou não? O Senhor está dizendo nessa noite: haja em mim. Aleluias. Decida confiar no Senhor. Amém? Nunca se esqueça que Jesus está na chuva, tanto aquelas fininhas da tua vida, como naqueles vendaval. Você está me entendendo? Quando tem aqueles problemazinhos pequenininhos, Jesus está contigo. Quando tem aqueles problemas grandes, imensos, Jesus continua contigo. Aleluia. O Senhor nunca te deixará e jamais vai te desamparar. Do mesmo jeito que Jesus estava com o discípulo no barco, da mesma forma, Ele está na tempestade da tua vida hoje, meu amado. Aleluia. Interessante que a palavra de Deus diz, né? Que abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. No Salmo 23, verso 4. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Olhe, quando essa tempestade da tua vida passar,
quando essa tempestade da tua vida passar, ou quando você estiver numa situação dessa, e você se pegar em Deus, confiar em Deus, amém? Vocês estão me ouvindo? Se você está na tempestade, ou quando uma tempestade vier, você permanecer na fé, confiando no Senhor. Quando tudo terminar e você permanecer forte na fé, as pessoas vão até você e vão perguntar, vão te fazer algumas perguntas, porque aconteceu comigo. E eu tenho certeza que aconteceu com algumas pessoas aqui também presentes. As pessoas vão perguntar, você conseguiu passar por tudo isso tão bem? Você fez, o que é que você faz para não entrar em parafuso, quando você estava nessa situação? Como é que você aguenta com tanta serenidade se o mundo está desabando, desmoronando? Como você consegue ter tanta paz no meio desses caos? E outras perguntas. Aí sabe o que você vai responder? Aleluia! Eita! Quando as pessoas perguntar, rapaz, tu passou por uma situação dessa, e eu vejo tu tranquilo, eu vejo assim, tu tá passando essa situação e tu não tá assim, arrancando os cabelos, não está apavorado, o que é que está acontecendo contigo? Como é que tu consegue fazer isso? Aí você vai responder, não há segredo, não há segredo, eu vou falar para vocês. Eu confio no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é que é meu consolador. O Senhor é minha força. Eu gosto sempre nas minhas orações de dizer, não esquecer isso. O Senhor é meu socorro bem presente. O Senhor é meu socorro bem presente. Aí você vai dizer assim, olha, é a graça de Deus. Como é que tu conseguiu passar por tudo isso? Aí tu diz, é a graça de Deus, é o consolo de Deus, é a presença de Deus, é o socorro bem presente de Deus na minha vida. Amém? É você reconhecer que Deus está contigo. Você jamais pode duvidar que Deus te abandonou. Você jamais pode duvidar que Deus não está contigo e te abandonou. Jamais. Por pior que seja a tempestade, houve uma situação dos discípulos, logo nós vamos falar sobre isso, mas não é o nosso caso. Nós temos que sempre estar atentos sobre o que nós vamos pensar relacionado a Deus a seu respeito. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Abra aí em Salmos capítulo 46, verso 1. Diz assim, aleluias, glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Agora que é esse aqui, né? Aleluia. E vocês, eu estava só testando vocês naquela hora e ninguém passou, né? Aleluia. Então vamos ler para ficar. Deus. Aleluia. Dê a salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Olhe, eu creio que nada acontece à toa. Eu creio, amém? Naquela hora eu falei que era uma palavra, e eu disse essa palavra, e foi dita novamente essa palavra, e vocês repetiram novamente essa palavra. Por quê? Porque Deus está falando com você. Amém? Salmo 23, verso 4. Mesmo quando, eu dar um tempinho para vocês abrirem, né? Salmo 23, verso 4. Veja como Davi confiava em Deus. Veja como Davi não tinha medo. Eita, o coração de Deus. Senhor, dá o coração de cada um de nós aqui, Senhor. Salmo 23, verso 4 diz assim: mesmo quando eu andava por um vale
de trevas e morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Aleluia! Meu amado, veja aqui o que Davi, naquela época, ele não vivia sob a graça que você está vivendo. Ele diz aqui, mesmo que ele ande pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. Ele tinha ciência da presença do Senhor com ele. Você tem ciência da presença do Senhor na tua vida? Aleluias. Então diga comigo, é melhor passar o vale, mas só diga se você tiver convicção que o Senhor está contigo. É melhor passar o vale da sombra da morte com Jesus que passear sobre o topo dos montes sem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa que você tem que lembrar quando estiver passando situações adversas é que não só Deus está com você na tempestade, como Ele também usará segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Dá para você entender? Por mais que terrível que possa parecer durante a tempestade, Deus sempre tem um plano elevado para você. Ele sempre tem um propósito. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Aleluia. Né? Você vê aqui a história, né? Ele estava num barco, como eu falei. Jesus disse, vamos para o outro lado, vamos. Por que Jesus queria ir para o outro lado? Se você ler a Bíblia, você vai saber, né? Então, até é bom você chegar em casa, abrir Marcos capítulo 4, do 35 em diante, você vai ver que Deus, Jesus, Ele tinha um propósito. E Jesus é interessante, eu acho lindo Jesus, porque Ele tem um propósito dentro de outro propósito. O primeiro propósito era relacionado aos discípulos. E o segundo propósito, Ele queria ajudar um homem que estava do outro lado do vale, do lago. Aquele homem precisava de ajuda urgentemente. Ele vivia uma vida terrível. E Jesus, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele chamou, vamos para o outro lado, vamos. E houve aquela tempestade. Aí tem algumas versões, algumas pessoas que dizem assim, que quando Jesus se dispôs a ir para o outro lado, ajudar aquele outro homem, aquela tempestade foi levantada pelos demônios. Porque ele não queria que Jesus chegasse lá. Amém? Amém? Ninguém sabe. Simplesmente pode ter sido só uma tempestade. Sim ou não? Porque naquela área, né, daquele lugar, era rodeado de montanhas, os ventos batiam muito e voltavam e fazia essas ondas também. Não era a primeira vez que tinha tempestade desse tipo lá. Mas não vamos para a teologia, né? Vamos continuar aqui. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, quero só que voltar um pouquinho para Marcos capítulo 4, verso 35, leia em casa, para você ver o segundo propósito de Jesus nessa palavra, tá bom? Aleluias. Entenda, os discípulos não vivenciaram a tempestade por estar fora da vontade de Deus. Eles vivenciaram a tempestade pode estar dentro da vontade de Deus. Tem aí, não tem? Aleluia. Até bom se você puder tirar uma foto ou escreva, que é muito interessante. Jesus não foi pego de surpresa pela tempestade. Ele sabia, sim ou não, que ia haver uma tempestade. Eu creio que ele sabia. Sim ou não? Mas ele tinha um propósito para os seus discípulos. Alguém pode perguntar, foi Deus que causou a tempestade? Como falei agora. Eu pergunto uma coisa interessante para vocês. A pessoa adoeceu ou perdeu o emprego. Eu já vi pessoas que perderam o emprego e dizem assim, graças a Deus que eu perdi aquele emprego. Pode ter sido ele? Eu até creio que pode. Para melhor. Sim ou não? Pode. Deus é Deus, né? A pessoa está num emprego, ganhando uma mixaria, trabalhando feito um escravo.
e ele tem algo melhor para aquela pessoa, ele vive dizendo, ó, sai desse emprego, bota um currículo ali, e a pessoa não vai, e ele tira de lá, ele vai. Acontece, né? Agora, se acontecer coisas desse tipo e trazer uma pessoa angústia, não é de Deus. Mesma coisa é emprego. Se você tem um emprego na tua vida que está trazendo desavença na tua casa, se você tem um emprego na tua casa, na tua vida, e está trazendo desconforto, angústia para a tua vida, isso não é de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Toda e qualquer coisa que traz angústia para a tua vida não é de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita, o que mais? Agradável, pode ter certeza. Então, algumas pessoas acham que algumas coisas ruins acontecem porque Deus quis. Eu não acredito num Deus desse. Não acredito, porque eu creio que o que na palavra diz, que a vontade dele é boa, que é perfeita e agradável. Como é que as coisas ruins vêm me acontecer? Amém? Mas se você acredita, fique com esse Deus seu, que faz essa ruindade. Comigo ele não faz, porque eu creio da maneira que eu o conheço, de acordo com o seu caráter. Aleluia! Glória a Deus! Então, continuando, né? Não é a vontade de Deus fazer coisa ruim. Aí a pergunta é, essa tempestade foi ele, sim ou não? Ninguém sabe. Mas o que eu sei, que a palavra diz, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Quem é que ama a Deus aqui? Aleluia! Meu amado, essa tempestade que está acontecendo na tua vida, não foi Deus que colocou. Mas uma coisa eu te digo, ele vai fazer o mesmo propósito que Jesus fez com os discípulos. Vai ter um propósito dessa tua tempestade. Deus vai elevar a tua vida através dessa tempestade. Amém? Deus, ele aproveita as situações que estão acontecendo, o diabo, ele dá uma rasteira e Deus levanta a pessoa e exalta a pessoa. Amém? Olhe, pode ter certeza, o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Deus não. Ele veio para dar vida e vida em abundância, meu amado. Pode ter certeza absoluta. Então, tudo contribui para o bem daquele que ama ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Interessante que eu até escrevi aqui embaixo que os discípulos, eles fizeram algo assim que eu fiquei... Eu fosse Jesus, eu tinha dado um carão naquele discípulo. A pergunta do discípulo foi, mestre, não te importa que morramos? Ora, a chuva acontecendo, a tempestade acontecendo, o barco vira e não vira, enche e não enche, e Jesus dormindo. Aí os discípulos chegam, mestre, acorda, mestre, tu não importa que vamos morrer? Se fosse o Tibúrcio, rapaz, ainda bem que não é, né? Ainda bem não, se fosse. Jesus se acorda e não responde a eles. Jesus se acorda e não responde a ele. Ele responde, Jesus vai de encontro ao problema, sim ou não? Foi de encontro ao problema. Quantas vezes a gente quer culpar Deus? Senhor, como é que eu sou teu filho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu te adoro, eu estou na tua casa, eu estou no Tadel, eu faço parte de célula. Senhor, como é que tu permites que isso aconteça na minha vida? Ainda bem que Jesus é maravilhoso, né? Aí Jesus vê assim, meu amado, aí Jesus vai de encontro ao teu problema. Porque se ele fosse de encontro a mim, a minha pessoa, a você, a gente estava ferrado. Sim ou não? Sim. Mas Deus é muito misericordioso, muito bondoso. Maravilha. E ele disse só uma coisa, ainda não tem fé? No final que ele manda o vento e o mar se aquietar, ele vai ao discípulo e diz, ainda não tem fé? Pergunte ao seu irmão, ainda não tem fé? Essa sim foi a resposta pelo qual ele foi acordado. Essa foi a resposta pelo qual ele foi acordado com essa palavra. Vai deixar a gente morrer, Jesus?
Então, no final ele repreendeu o problema e disse: ainda não tem fé? Tu não sabe que eu estou contigo nesse barco? Tu não sabe que eu, mesmo dormindo, tenho controle sobre tudo? Uma coisa eu posso dizer: Jesus dormiu num barco com os discípulos, mas no teu barco de vida Jesus não está dormindo não. Amém? Aleluias. Abra aí sua Bíblia em nome de Jesus, em Romanos capítulo 8, verso 28. Glória a Deus. Sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando reconhecemos esta verdade, podemos decidir antecipadamente que, independente do que aconteça e do que a vida lance à nossa direção, nós devemos confiar em quem? Em Deus, em Jesus. Você está recebendo essa palavra hoje? Amém? Aleluias. Pois abra aí Marcos capítulo 4, 39. Pessoal do louvor, pode subir. Aleluias. Marcos 4, 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Fique em pé em nome de Jesus.